Luz, paz e bênção para você. Hoje eu quero tratar com vocês um tema que eu considero magnífico. A escritora inglesa J.K. Rowling em sua obra célebre, onde ela narra a saga de Harry Potter, é uma obra infanto-juvenil, mas com poderosas metáforas e símbolos. E ela narra, então, na estrutura da obra, uma distinção fundamental entre os seres humanos. Ela apresenta, então, dois tipos de seres humanos. A grande, imensa maioria da humanidade, que ela chama de trouxas, e os bruxos. Qual a diferença? A diferença é que os trouxas não conseguem ter uma visão mágica da realidade. Do ponto de vista dos estudos místicos, esta diferenciação que J.K. Rowling faz é essencial e extremamente significativa. Porém, essa diferenciação você não encontra apenas nos estudos místicos, na Cabalá, como nós vamos ver. Você também encontra essa diferenciação na psicologia transpessoal, que é um ramo da psicologia que surgiu no século XX, e também como fruto de pesquisas da própria medicina, da neurociência. No ano de 1901, o psiquiatra canadense Richard Maurice Bucker publicou uma obra que é uma obra seminal, né? Intitulada Consciência Cósmica, o estudo da evolução da mente humana. A versão que eu tenho aqui é em espanhol, em 2 volumes. Essa obra de Richard Maurice Bucker pode ser tida como a obra que efetivamente deu origem e aprofundou os estudos da chamada psicologia transpessoal. Nesta obra, Richard Maurice Bucker apresenta que existem 3 tipos de consciência. O primeiro tipo é a consciência simples, que é aquela que o ser humano comunga com os animais, que o faz se sentir minimamente diferenciado da natureza. O segundo tipo de consciência dista do primeiro um abismo, segundo Richard Maurice Bucker, que é a consciência de si. É a consciência própria, peculiar a toda a humanidade. Mas, nesta consciência, o ser humano é capaz de pensar sobre o pensamento. O ser humano é capaz da abstração. O ser humano é capaz de desenvolver a ciência, né? A religião, a cultura. É um tipo de consciência que a humanidade desenvolve, né, no seu processo de formação primária, secundária, né, na sua educação. Pois bem, Richard Maurice Bucker, porém, concentra o seu livro em analisar a consciência cósmica. Seria o terceiro tipo de consciência. Esse terceiro tipo de consciência é a habilidade de poucas pessoas. Na verdade, ele relaciona na obra, né, várias pessoas. E ele cita aí pessoas como Buda, Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso, Dante, né, Pascal, uma lista razoável de indivíduos que, segundo ele, desenvolveu a consciência cósmica. Mas como se caracteriza a consciência cósmica? A consciência cósmica se caracteriza por um sentido de unidade com o cosmos. A consciência cósmica se caracteriza por um sentido de amor profundo e de
certa perda do medo da morte. É uma consciência altamente evoluída, onde a percepção das coisas é extremamente ampliada, onde a pessoa desfruta de uma intuição profunda, um conhecimento intuitivo imediato de profundo significado existencial. Ora, essa consciência cósmica se aproxima muito dos estados alterados de consciência vivenciados no êxtase místico. Pois bem, no ano de 1990, o Dr. Rick Strassman, na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, iniciou uma pesquisa bastante séria com o que ele chamou de molécula do espírito, o DMT, que é uma substância encontrada na natureza, também desenvolvida pelo corpo humano, e que, especialmente pela glândula pineal, e que é capaz de produzir, quando ingerida, capaz de produzir êxtases místicos. Essa substância é encontrada na ayahuasca, no Nordeste é encontrada na Jurema. Ora, a ayahuasca é utilizada em rituais religiosos. A Jurema é utilizada também, nos rituais xamânicos dos nativos, dos índios do Brasil, desde o período colonial. Pois bem, Dr. Rick Strassman publicou um livro relatando as suas experiências. Este aqui é o livro em inglês. E ele chamou DMT, a molécula do espírito. O original é em inglês. Tenho também o livro traduzido em português, DMT, a molécula do espírito. A revolucionária pesquisa de um médico na biologia. E aí também as pesquisas dele mostraram que quando a pessoa ingere o DMT, vivencia experiências muito similares às chamadas experiências de quase morte. Experiências também muito próximas das experiências do êxtase místico. Ora, Dr. Rick Strassman, depois de muitos anos de proibição nos Estados Unidos, de pesquisas com as chamadas substâncias enteógenas, que são exatamente estas substâncias que produzem o êxtase místico, ele conseguiu autorização para desenvolver esta pesquisa. Então ele conseguiu reunir 60 voluntários e a pesquisa foi patrocinada, financiada, submetida ao controle dos comitês de ética na Universidade do Novo México. E esses 60 voluntários receberam doses de DMT sintético, injeções intramusculares, intravenosas. E os voluntários foram levados para ambientes controlados. Dr. Rick Strassman também era profundo conhecedor da meditação zen budista, já sabia os efeitos profundos da meditação, e ele então, para esses 60 voluntários, ministrou doses em intervalos de 30 minutos até 4 doses, e depois registrou o testemunho desses 60 voluntários, narrando as experiências que eles vivenciaram sob o efeito do DMT, essa chamada molécula do espírito. E qual foi o relato destes voluntários? Estes voluntários sentiram a sensação de dissolução do eu na unidade cósmica. Esses voluntários relataram a perda do medo da morte. Esses voluntários relataram, boa parte deles, o encontro com seres espirituais, experiências profundas, muito similares às experiências de êxtase místico descritas na literatura. Pois bem,
Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atualmente também existe uma pesquisa com a Jurema. A Jurema, utilizada pelos nativos, pelos índios do Nordeste, para também o êxtase místico. Só que na UFRN estas pesquisas têm um objetivo também para a produção de medicamentos, né? Para controle da questão da própria dependência e dos problemas psiquiátricos. De maneira que estas pesquisas relatadas pelo Dr. Rick Strassman, estas pesquisas da UFRN, vêm justamente comprovar aquilo que a psicologia transpessoal fala. Livros como este, publicado em português, né, por Pierre Vail, A Consciência Cósmica, Introdução à Psicologia Transpessoal, descreve exatamente os efeitos da experiência mística, os efeitos daquelas pessoas que conseguem desenvolver uma consciência cósmica. Na Kabbalah, nós temos, a partir da conceptualização de Isaac Luria, o conceito de Morim de Katinut, que é a consciência limitada, a consciência infantil, e Morim de Gadilut, que é justamente a consciência desenvolvida, a consciência ampliada. Só que, na Kabbalah, o desenvolvimento da consciência cósmica é obtido através da experiência da meditação profunda, sem a administração, sem a ingestão de nenhuma substância. De maneira que este vídeo que eu gravei para vocês hoje é para mostrar que o efeito da experiência cabalista, o efeito da prática cabalista é exatamente o desenvolvimento do potencial da mente humana. Eu volto em seguida com novas meditações marranas.